Não sou uma boa escritora e me desculpe qualquer erro. Em 2018, me mudei com meu marido para Zhangjiagang a trabalho. A partir do momento que nos mudamos, meu marido começou a ter muitos sonhos estranhos. Todas as noites ele acordava sonhando que em algum lugar estava pegando fogo e ele não conseguia sair. Ele acordava desesperado e sempre me assustava com isso. Conforme o tempo foi passando, percebi que isso estava afetando ele, pois não era algo legal sonhar todos os dias com a mesma coisa. Ainda mais com algo tão assustador quanto morrer queimado. No começo de 2019, ele acordou na madrugada dizendo que tinha sonhado o sonho mais real desde que tudo começou. Ele tinha sonhado com uma casa pegando fogo. Pelo que ele disse, o celular tinha explodido e pegado fogo em cima da cama. Poucas semanas depois, ele sempre se queixava que não estava aguentando mais, pois além dos sonhos, ele tinha um cheiro horrível de fumaça em seu nariz. Ele sempre me dizia que estava cheirando fumaça, e eu dizia que era coisa da cabeça dele, pois eu não estava sentindo nada. Logo depois de uma semana, uma casa por perto pegou fogo. A causa foi um celular que explodiu, não foi em cima da cama como no sonho dele. Mas assustadoramente foi muito parecido como no sonho. Eu não sei bem explicar o que isso significava, mas ele tinha algum tipo de visão do que estava acontecendo. Algumas semanas se passaram e ele estava muito feliz. Ele não tinha aqueles sonhos recorrentes e não sentia aquele cheiro horrível de fumaça em seu nariz. Um dia antes do desastre, saímos para comer fora. Tiramos fotos e foi muito gostoso. Lembro claramente que ele estava mas muito feliz naquele dia, pois seus investimentos em criptomoedas estavam lhe rendendo um dinheiro muito bom. Porém, no dia seguinte, tudo acabou. Dia 21 de março de 2019. Meu marido e melhor amigo morreu queimado na grande explosão na fábrica de produtos químicos que ele trabalhava em Jiangsu. Ele morreu da mesma forma que sonhava durante meses. Eu não sei como esse mundo funciona, mas ele é cruel. Ele era uma pessoa muito boa que sempre ajudou crianças necessitadas e não merecia esse fim. Eu tento levar minha vida sem ele, mas desde aquele dia está difícil. Houve um tempo em que eu não tinha onde morar. Na verdade, pelo menos não em uma casa convencional. O que eu tinha era uma velha caminhonete e um velho trailer. Conseguia fazer alguns trabalhos aqui e ali para conseguir algum dinheiro para gasolina e comida. Naquela época não era muito difícil encontrar lugares para estacionar e dormir um pouco. Na maioria das vezes, eu encontraria um lugar agradável, fora do comum, onde pudesse ter um pouco de privacidade. Quando eu encontrava um lugar assim para passar a noite naquela época, eu dormia a noite toda. Dependendo de onde você estava, um policial ou um guarda florestal poderia aparecer e dizer para você se mudar. Mas raramente faziam isso, a menos que suspeitassem que você usava drogas ou alguma outra atividade ilegal. Na verdade, não tenho muitas histórias que sejam muito interessantes e assustadoras dos tempos em que vivi naquele trailer. No entanto, há uma única história que me lembro e que, quando conto às pessoas hoje, causa arrepios. Aconteceu enquanto eu estava viajando pelas montanhas. Havia muitas estradas off-road que você pode pegar na floresta. Frequentemente, quando eu tinha comida suficiente, eu ia até uma delas. Estacionava minha caminhonete e meu trailer e passava lá o máximo de tempo que podia. Claro, antes que chegasse a hora de sair e procurar outro trabalho por aí. Isso acontecia nos meses mais frios. Mesmo estando nas montanhas, não houve muita neve durante esse evento. Ainda era o período em que as folhas estavam ficando marrons e começavam a cair. Esta noite, em particular, foi por volta da terceira noite consecutiva que eu estava hospedado naquele local, e a primeira noite com ventos extremamente fortes. Não sei quantas pessoas estão familiarizadas com os campistas em trailers em forma de lágrima. Eles são aqueles trailers minúsculos que você vê sendo puxados e que têm o formato de lágrimas. Não há muito espaço dentro deles, mas se você realmente não se importa com o espaço, isso não importará muito para você.
O fato é que eles também são muito, muito leves e tremem muito quando está ventando lá fora. O vento estava forte naquele dia e sacudia bastante o trailer naquela noite. Eu sabia que isso iria dificultar meu sono mais tarde, mas não estava realmente preocupado com isso. Eu estava tomando algumas cervejas e ouvindo rádio. As rajadas de vento atingiam o trailer, sacudindo-o e às vezes me assustando com a força. Já era bem tarde da noite quando o vento realmente começou a atingir meu trailer com muita força. Pensei ter ouvido algo batendo no trailer. Fisicamente, na verdade, parecia como se alguém estivesse batendo contra a parede com a mão. A primeira vez que isso aconteceu, pensei que talvez um guarda florestal tivesse aparecido e quisesse saber o que eu estava fazendo lá. Levantei-me, abri a porta e verifiquei lá fora, mas não havia ninguém do lado de fora. Olhei em volta, verificando se havia algum caminhão da guarda florestal em algum lugar lá fora. Também não havia nada parecido. Presumi que o som de batida devia ser algum detrito, ou talvez até mesmo parte do próprio trailer. Desisti e voltei para dentro. Deve ter sido cerca de 20 minutos depois quando comecei a ouvir um barulho realmente semelhante novamente. Levantei-me para ir dar uma olhada. Não pensei que pudesse ser um guarda florestal desta vez, mas talvez houvesse uma parte do trailer que estivesse solta ou prestes a se soltar ou algo que eu quisesse descobrir antes que uma parte fosse permanentemente levada pelo vento. Levantei e saí com minha lanterna. Estava muito escuro lá fora a essa hora, mas felizmente a lanterna que eu tinha comigo era boa. Passei cerca de 15 minutos andando, procurando por todo o trailer. Porém não vi nada de errado. Voltei e só esperava que nada mais acontecesse. Porém aconteceu pela terceira vez. Eu estava começando a ficar muito frustrado, o que não era nada parecido com o que havia sentido nas vezes anteriores. Mesmo na terceira verificação, não encontrei nada de errado. Comecei a me perguntar se era algo por dentro ou por baixo. Eu não sabia, mas sabia que não seria capaz de descobrir até o dia seguinte. Quando amanheceu lá fora, já havia conseguido dormir. Pela manhã, o vento havia acalmado bastante. Na verdade, estava claro o suficiente lá fora e pensei em sair e verificar todo o trailer só para ter certeza de que estava tudo bem. O que vi ao inspecionar o trailer é algo que nunca esquecerei. Alguém havia escrito algo na minha porta. Estava escrito: "Se você entrar na cabine da caminhonete, irei te matar." A porta do lado do motorista estava com defeito, então eu sempre a deixei destrancada. Eu estava sempre dentro do trailer de qualquer maneira. Pensei em como nunca pensei em olhar dentro da caminhonete na noite anterior. Quem quer que estivesse batendo na lateral do trailer deve ter se esgueirado silenciosamente de volta para a cabine da caminhonete e fechado a porta sem bater. Nunca pensei em dar uma olhada lá. Não sei se foi apenas uma brincadeira ou algo assim, mas acho que tive sorte de nunca ter descoberto. Isso é algo que aconteceu recentemente. Acho que é mais estranho do que realmente horrível. Não sei se você vai ficar com medo ao ouvir isso, mas eu fiquei muito assustado enquanto estava vivenciando. Eu moro em uma área rural nos arredores de uma cidade muito pequena. A propósito, é muito legal. Tenho a experiência de viver no campo e simplesmente poder caminhar até a cidade. Se precisar, posso dirigir, mas se achar que o tempo está bom, faz mais sentido caminhar e fazer exercício. Então, outro dia eu queria ir até a cidade e comprar algumas bebidas. Esse foi outro motivo pelo qual caminhei. Porque eu pensei que se fosse beber, provavelmente deveria caminhar antes como forma de cansar e ter sede. De qualquer forma, estava bom lá fora, não muito frio como estava recentemente. A estrada de terra onde eu morava descia a ladeira abaixo e depois se conectava com uma rodovia. Tive que caminhar pela rodovia até a estrada principal que levava à área comercial perto de onde morávamos. Era em uma saída de uma interestadual, então havia muitas lojas na área. Porém, havia apenas alguns postos de gasolina ao longo da rodovia.
Quando cheguei ao sopé da colina, prestes a entrar na rodovia, percebi que havia alguém andando atrás de mim. Ao passar por mim, como eu não estava andando muito rápido, ele se virou e olhou para mim. Embora isso não fosse algo incomum de se fazer, ele manteve contato visual comigo por mais tempo do que alguém normalmente faria. A expressão em seu rosto era de completo desprezo. O que ele fez em seguida, logo depois de passar por mim, foi muito estranho. Acontece que ele carregava um lápis na mão direita. Havia um pequeno prédio abandonado logo antes do posto de gasolina, e nós dois estávamos andando por seu estacionamento pequeno. Ele caminhou até a calçada em frente ao pequeno prédio, inclinou-se com o lápis na mão e traçou uma linha que atravessava toda a extensão da calçada. Ele caminhou em direção ao posto de gasolina no lado esquerdo da estrada, enquanto eu atravessava a rua. Como eu teria que atravessá-lo de qualquer maneira, observei-o no posto de gasolina, desenhando com lápis na calçada. Depois ele entrou. Eu esperava que essa fosse a última vez que eu teria que interagir com ele. Eu simplesmente continuei andando e peguei a estrada onde todas as lojas estavam. Eu ainda tinha um longo caminho a percorrer quando atravessei uma rua lateral. No entanto, notei alguém andando em minha direção. Fiquei um pouco nervoso quando percebi que era mais uma vez esse cara estranho com seu lápis. Eu tentei o meu melhor para andar um pouco mais rápido. Eu não achava que ele tivesse qualquer motivo para se importar comigo. Porém, ainda notei que ele estava desenhando no chão com aquele lápis. Tive sorte de o cara continuar fazendo isso porque eu estava andando em linha reta, sem fazer nenhuma parada. Não havia como ele conseguir me alcançar. Quanto mais me aproximava da loja, parei de notá-lo andando atrás de mim. Entrei, peguei as coisas que precisava e comecei o caminho de volta. Fiquei muito feliz por não tê-lo visto imediatamente. Fiquei ainda mais feliz quando continuei sem vê-lo. Eu não tinha nenhuma razão real para pensar que ele era perigoso por si só, mas o olhar que ele me deu e o comportamento realmente estranho estavam apenas me dizendo que algo estava errado com ele. Quando cheguei a um prédio, encontrei o cara. Aquele prédio onde ele me lançou aquele olhar estranho ficava bem na esquina de uma estrada de terra que levava à minha casa. O cara estava esperando ali mesmo, encostado na lateral do prédio. Tenho quase certeza de que ele percebeu que eu estava assustado. Ei! Ele gritou comigo quando comecei a me afastar dele. Não se afaste de mim. Qual é o seu maldito problema? Virei-me para ele por um momento e disse: eu não tenho nenhum problema com você. Só não esperava que você estivesse aqui. Você me assustou. Você ficou me observando o dia todo. Você tem algum maldito problema comigo? É melhor você me contar antes que eu esfaqueie você, ele disse. Serei honesto com você. Eu não estava com medo da ameaça desse cara. Eu tinha facilmente 50 quilos e não tinha experiência em brigas. Esse não era o ponto, no entanto. Não só eu não estava procurando nenhum tipo de confronto, como sabia que esse cara realmente tinha algum tipo de problema. Tudo que eu queria era chegar em casa. Continuei andando ainda mais rápido. Só quando ouvi algum barulho na estrada é que me virei e percebi que ele estava me seguindo de novo. Ele não estava me seguindo de perto, mas ainda era muito desconfortável e eu simplesmente não conseguia relaxar. Quando cheguei em casa, destranquei a porta, entrei e tranquei novamente. Então observei pela janela da cozinha. O homem ainda estava lá. Ele me observou do lado de fora antes de começar a caminhar pela minha garagem em direção à minha varanda. Eu não hesitei. Liguei para a polícia imediatamente. Embora eu morasse em uma área rural, era perto o suficiente da cidade para que não demorassem muito para chegar. O homem foi pego se escondendo na lateral da minha casa, tentando fugir. Quando a polícia chegou, contei-lhes sobre as ameaças que o homem tinha feito contra mim. Também contei a eles o que ele estava fazendo, indo até as lojas e desenhando com um lápis nas calçadas da frente. Ele foi levado pela polícia. Isso foi há alguns dias. Também notei algo depois que a polícia já havia saído. Havia uma marca de lápis em toda a extensão da minha varanda. Eu não tinha ideia do que o cara estava fazendo, mas ele definitivamente tinha problemas. Só espero que ele não venha para fazer algum mal. Realmente estou preocupado com isso.
Eu gostava de acampar na área ao redor da minha casa rural quando era criança e adolescente. Embora às vezes eu tivesse amigos que iriam comigo, muitas vezes eu ia sozinho. Meus pais eram bastante caipiras e meu pai realmente incentivou isso. Ele me levou para caçar algumas vezes, mas honestamente, isso não era minha praia. Eu gostava de estar na natureza e longe das pessoas, então, para mim, acampar era algo normal. Eu também costumava sair e ficar fora por vários dias seguidos, ou o máximo que pudesse, na verdade. Sempre tentei ir cada vez mais longe na floresta cada vez que ia acampar. Morávamos em uma área muito montanhosa, com algumas casas espalhadas. Não parecia que a terra fosse usada para alguma coisa, a menos que fosse para caça por seus donos. No entanto, eu nunca encontrei outras pessoas enquanto estive acampando. Eu tentaria encontrar novos lugares para experimentar, para que pudesse me divertir enquanto estivesse fora. Quando eu tinha 15 anos, fui acampar num dia de final de verão. A escola começaria em breve e eu queria o máximo de tempo possível para mim mesmo. No primeiro dia, eu montei o acampamento e tentei explorar um pouco. No dia seguinte, eu estava me divertindo muito. Na terceira noite em que estive fora, porém, as coisas mudaram muito. Eu havia montado meu terceiro acampamento em uma área onde nunca havia estado antes. Eu estava dentro da minha barraca, lendo um livro à luz da minha lanterna. Várias vezes pensei ter ouvido o que parecia ser alguém assobiando vindo dos arredores. Não estava ventando muito naquela noite, e os únicos outros ruídos eram insetos e sapos. Eu poderia jurar que continuava ouvindo o que parecia ser alguém assobiando. Razoavelmente comecei a ficar realmente paranoico com isso. Encontrar outra pessoa durante o dia teria sido bom. E se eu estivesse invadindo, eles provavelmente teriam me dito para simplesmente ir embora. No entanto, encontrar alguém andando pela floresta no meio da noite era assustador em um nível totalmente diferente. Depois de um tempo, ouvi o assobio chegando cada vez mais perto. Estava claro para mim que essa era definitivamente uma pessoa lá fora. Apaguei a lanterna e torci para que quem quer que fosse não tivesse visto a luz. O assobio estava próximo. Permaneci o mais imóvel possível, apenas esperando e rezando. Além da esperança de não ser notado, o assobio continuou a chegar cada vez mais perto antes de parar de repente. Ainda estava quieto lá fora e continuei ouvindo para ver se haveria mais ruídos. Por um tempo não houve nada, apenas os sons habitual da mata. Acho que finalmente comecei a se acalmar novamente. Eu não tinha certeza se o assobio era minha imaginação, mas acho que quem estava lá fora não me notou ou não se importou realmente que eu estivesse ali. Foi quando de repente algo bateu na lateral da minha barraca. Dei um pulo e percebi que uma faca havia sido enfiada na parte dos fundos. Tive um vislumbre de um homem enquanto ele abria a tenda, mas estava escuro e rápido demais para distinguir qualquer feição. Reagi por instinto. A entrada da minha barraca não estava fechada, então consegui sair o mais rápido possível, deixando todos os meus pertences para trás. Corri sem ter ideia se alguém estava me perseguindo ou não. Continuei correndo até ficar completamente sem fôlego. Eu tinha uma pequena lanterna de chaveiro com a qual pude olhar ao redor. Não parecia que eu estava sendo seguido, o que foi apenas um pequeno alívio. Eu ainda estava apavorado. Não ousei voltar para a tenda. Em vez disso, fiz o possível para encontrar o caminho de casa no escuro, com nada além daquela pequena lanterna. Levei um bom tempo para fazer isso, mas finalmente consegui. Meu pai veio comigo no dia seguinte para procurar minhas coisas. Encontramos a tenda. Nada foi levado, mas a tenda estava completamente rasgada de um lado. Meu pai percebeu que era alguém que estava apenas tentando me assustar ou me matar, já que não levou nada nem me perseguiu. Apesar de tudo, ainda era assustador e me impediu de acampar por um tempo, pelo menos. Há cerca de 10 anos, eu ganhava a vida dirigindo caminhões, não para viagens longas de dias ou semanas. Nunca fiz trabalhos noturnos. Era apenas um caminhão-baú.
O trabalho consistia principalmente de longas e solitárias horas na estrada, mas eu não me importava. Era um dia chuvoso e nublado, e eu estava dirigindo por uma estrada remota que atravessava terras agrícolas. A estrada à frente era um borrão de asfalto e céu cinzento. Eu estava começando a me sentir cansado, mesmo sendo apenas no final da tarde, então pensei em parar para tomar um café no próximo posto de gasolina. Estava trabalhando naquele dia em um caminhão antigo que pertencia à minha empresa. Estava em bom estado, mas tinha algumas peculiaridades. Demorou um pouco para me acostumar e apenas alguns caras do meu trabalho conseguiam dirigir esse caminhão em particular. Eu era um deles e meu chefe era um dos outros. Continuei dirigindo, sabendo que a parada mais próxima ficava a mais de 1 hora de distância. À esquerda da rodovia havia um carro em uma vala rasa. Não parecia muito danificado, mas estava definitivamente preso. Diminuí a velocidade, pensando que alguém poderia precisar de ajuda. Não era incomum que os motoristas da cidade avaliassem mal as estradas rurais, especialmente com mau tempo. Encostei meu caminhão no acostamento e desci. A chuva havia diminuído um pouco. Saí da estrada e pulei na vala onde o carro estava. Espiei pelas janelas, mas não vi ninguém lá dentro. O carro estava vazio, com o motor desligado, e houve poucos ou nenhum dano. Havia um grande amassado na lateral, mas parecia ter vindo de outra coisa. Dei a volta no veículo, verificando se havia algum sinal do motorista. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi um homem se aproximando. Ele estava bastante molhado. O homem explicou que era o carro dele e depois me disse que havia perdido o controle e ido parar na vala. Ele estava tentando pedir ajuda durante a última hora. Ele parecia bastante inofensivo, apenas um cara que teve um pouco de azar. Posso lhe dar uma carona até a próxima cidade ou até o próximo posto de gasolina, eu disse. Meu celular não tem serviço aqui, mas podemos pedir um reboque de lá. Ele pareceu aliviado e me agradeceu. Fomos para meu caminhão, a chuva ainda estava caindo e começando a ficar mais forte. Eu sei que não é inteligente pegar estranhos, mas é algo que eu já fazia há muito tempo, principalmente por causa da solidão de estar na estrada. Talvez seja também porque sinto o dever de ajudar. Por causa disso, não hesitei em dar carona ao cara. Assim que partimos, o homem começou a me deixar desconfortável. Eu senti como se ele estivesse olhando para mim, mas sempre que me virava para ele, ele se afastava. Nós não estávamos conversando. Tentei iniciar uma conversa, mas ele respondeu todas as minhas perguntas com uma única palavra, ou no máximo 2. Foi estranho e eu desejei não ter lhe oferecido uma carona. Cerca de 20 minutos depois de começarmos a viagem, o homem de repente puxou uma faca e apontou para mim. Desviei o caminhão em estado de choque, mas consegui mantê-lo na estrada. "Pare e saia", ele gritou. Já tinha ouvido falar de assaltos em estradas, mas nunca pensei que seria vítima. Como eu disse, já peguei gente antes e nunca tive problemas. O homem estava segurando a faca, mas mantendo-a a uma boa distância de mim. Não saí imediatamente. Acho que porque ainda estava em choque. Ele se aproximou, porém, e foi então que soltei o cinto de segurança e abri a porta. Assim que saí, ele sentou-se no banco do motorista, batendo a porta atrás de mim. Fiquei na chuva, observando enquanto ele tentava ir embora, mas ele lutava com as marchas. O caminhão era um pouco complicado de dirigir e ele não conseguia entender. Depois de algumas tentativas, ele desistiu. Eu podia ouvir ele xingando. Depois de não mais que 5 minutos, ele saiu do caminhão e correu para o campo próximo, desaparecendo na chuva entre as fileiras de canola. Fiquei ali por alguns minutos e então, quando tive certeza de que ele tinha ido embora, voltei para o caminhão trancando as portas. Para meu alívio, as chaves ainda estavam na ignição. Eu estava preocupado que ele os pegasse ou jogasse fora, mas ele não era tão inteligente. Continuei pela estrada até que finalmente consegui sinal de celular e chamei a polícia. Eles me disseram que iriam revistar a área e ver o carro abandonado na vala. Nunca voltei ao local onde estava o carro, mas esperei a polícia no ponto de descanso mais próximo. Quando conversei com eles, descobri que o carro que estava na vala era roubado e minha descrição do homem correspondia ao suspeito.
Saí depois disso e terminei meu dia de trabalho. A polícia me ligou alguns dias depois e me disseram que o homem foi pego vagando sem rumo por um dos campos de canola próximos à rodovia. Como as evidências eram bem claras, eles não precisavam de mais nada de mim. Nunca descobri exatamente o que aconteceu com o homem, mas acho que ele cumpriu pena de prisão. Depois que isso aconteceu, não encontrei nenhum estranho por um tempo, pelo menos um ano. E quando encontrei, infelizmente, não dei mais carona. Não vou me arriscar mais. Não quero perder minha vida por isso. No último dia de Ação de Graças, estive visitando uma família fora da cidade, uma viagem que faço todos os anos. Meus pais ainda moram na casa onde cresci, mas me mudei há mais de 10 anos. Minha cidade ficava a cerca de 4 horas de carro. Saí da casa da minha família no final da tarde, esperando vencer a correria da noite. Mas como sou sortudo, as estradas da cidade estavam entupidas de veículos. Quando peguei a rodovia que levava à minha cidade, já estava escuro. A essa altura, o trânsito era escasso na rodovia. Foi um alívio comparado ao trânsito que saí da cidade. Moro em uma cidade menor que a dos meus pais, então a rodovia que pego não é tão movimentada. Estava quase vazio durante a maior parte da minha viagem, exceto por alguns carros que passavam. Quando eu estava a cerca de 1h30 de casa, notei uma caminhonete atrás de mim. Era uma picape escura. Ele estava me seguindo um pouco de perto. A princípio tentei ignorar, pensando que o motorista acabaria passando, mas ele não o fez. Em vez disso, ele parecia estar me seguindo deliberadamente. Sua caminhonete tinha luzes intensamente brilhantes. Quase pensei que ele estava com os faróis altos ligados. Continuamos assim por alguns minutos. Eu estava olhando pelo espelho retrovisor, esperando que ele recuasse ou me ultrapassasse. Mas isso não aconteceu. Ele ligou os faróis e outros refletores. A luz intensa me cegou, tornando quase impossível ver a estrada à frente. Senti um arrepio e xinguei porque pensei que iria sair fora da pista. Eu não tinha ideia de quem era aquela pessoa ou o que queria. Para evitar problemas, decidi encostar e deixá-lo passar. Realmente não havia nada que eu pudesse fazer. Parei meu carro no acostamento da estrada. E em vez de continuar, ele parou também, parando bem atrás de mim. Eu vi um homem sair. Quando ele começou a caminhar em direção ao meu carro, todos os meus instintos gritaram que não era algo bom. Lembrei-me da pistola que carregava legalmente para proteção. Eu nunca tinha usado isso antes, não fora de um campo de tiro. Mas à medida que o homem se aproximava, senti-me obrigado a retirá-la do porta-luvas. Eu esperava que apenas expor isso fosse suficiente para assustá-lo. O homem chegou ao meu carro e começou a bater na janela, gritando algo. Seu rosto estava vermelho de raiva, mas ainda não sei porquê. Mantive a pistola fora da vista, mas ao alcance. Eu esperava que ele simplesmente fosse embora, mas ele não o fez. Foi quando as coisas pioraram. Em um movimento rápido, o homem sacou sua própria arma. Eu não tinha ideia de como havia chegado a esse ponto. Quando ele levantou a arma em minha direção, disparei um único tiro pela janela. O som do tiro me deixou surdo por alguns segundos. Não consegui dizer se a bala o atingiu, mas ele cambaleou para trás, aproveitando o momento. Pisei no acelerador e acelerei. Enquanto dirigia, continuei olhando pelo espelho retrovisor, mas o cara nunca mais apareceu. Sinceramente, não me lembro até onde dirigi, mas parei e tentei me recompor. Eu tinha acabado de disparar minha arma contra alguém. O peso dessa constatação foi esmagadora. Chamei a polícia do acostamento da rodovia. Eles me pediram para ficar onde estava e esperar. Enquanto eu estava sentado ali na beira da estrada, repassei o incidente repetidas vezes em minha mente. Mesmo sabendo que estava certo, ainda rezava para que ninguém se machucasse. A polícia chegou e eu expliquei tudo para eles. Eles pegaram minha pistola e me disseram para ficar no carro. Depois de cerca de meia hora, eu estava livre para ir. Mais tarde soube que o homem também havia chamado a polícia, alegando que eu o havia agredido. Tornou-se uma situação complicada. A palavra dele contra a minha.
Ele não foi atingido pelo meu tiro, algo que fiquei profundamente aliviado ao ouvir. Apesar do que eu disse à polícia, não houve nenhuma acusação contra nenhum de nós. A polícia concluiu que não havia provas suficientes para prosseguir com qualquer processo criminal. Eu estava preparado para me defender, mas nunca imaginei que estaria numa situação em que precisasse usar minha arma. Na minha opinião, o cara estava tentando me roubar. Isso é o que eu acho, porque não havia razão para ele fazer o que fez antes de pararmos. Eu não estava dirigindo como um idiota e não fiz nada contra ele. Simplesmente não há outra explicação para isso. Embora tenha sido uma experiência difícil, estou feliz em deixá-la para trás. A realidade é que poderia ter sido muito pior. Não quero nem pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse aberto a janela e tentado me defender. Eu poderia ter sido acusado por descarregar minha arma de fogo onde o fiz. Era definitivamente ilegal fazer isso na área. Já se passou pouco mais de um ano desde que aconteceu, mas ainda é assustador pensar que essas coisas podem acontecer conosco. Era o ano de 2004 e eu trabalhava como motorista de táxi. Foi um trabalho que me serviu bem. Gostei da liberdade, mas se você pesquisar, é um dos trabalhos mais perigosos. Muitas coisas aconteceram comigo nos 5 anos em que trabalhei, e esta é uma das piores. Era tarde da noite de uma quinta-feira e os negócios estavam mais lentos do que o normal. Eu estava andando por uma faculdade local, na esperança de conseguir um passageiro. Havia um local perto da frente onde os táxis esperavam. Era assim que fazíamos as coisas naquela época. Havia 2 carros à minha frente na fila, mas eventualmente eles saíram. Foi quando um jovem pulou no meu banco de trás. Ele era um universitário de aparência normal, mas com um capuz puxado sobre a cabeça, obscurecendo a maior parte do rosto. Havia algo nele que imediatamente me pareceu estranho, mas eu não conseguia definir o que era. Não era sua aparência, mas a maneira como ele agia. Assim que ele estava no meu banco de trás, ele me deu o endereço. O garoto não disse uma única palavra, no entanto. Ele me passou um pedaço de papel com o endereço escrito. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Era para uma casa localizada a quase 1 hora de distância, em uma parte mais remota da cidade. Acenei para ele e comecei a jornada. Eu conhecia a área para onde ele queria ir, porque muitas pessoas moravam naquele bairro. Era um destino popular, especialmente tarde da noite. Coloquei meu carro em marcha e comecei a dirigir. O cara não disse uma palavra o tempo todo, mas eu podia sentir seus olhos em mim pelo espelho retrovisor. Era perturbador o modo como ele apenas olhava, raramente piscando. Tentei bater um papo só para quebrar a tensão, mas ele não respondeu. Nenhuma palavra. Estávamos a meio caminho da casa naquele momento. Estávamos dirigindo por uma pequena rodovia. Eu já tinha percorrido esse caminho muitas vezes, e era uma das áreas mais escuras e remotas da cidade. Havia iluminação pública, mas não era suficiente, e não era uma área muito desenvolvida. Havia algumas fazendas por ali, mas nenhuma casa ou comércio por perto. De repente, o homem falou pela primeira vez desde que entrou no meu carro. "Pare aqui", ele disse. Estávamos no meio do nada e seu destino ainda estava a uma boa distância. "Tem certeza?", perguntei. "Não há nada por aqui", acrescentei. "Basta encostar", ele insistiu. Então obedeci, parando o carro no acostamento da rodovia. Achei que talvez ele estivesse passando mal. Esse cara não parecia bêbado nem nada, mas quem sabe? Já tive gente vomitando no meu carro antes, e era a última coisa que eu queria. Então decidi encostar. Os faróis do carro atingiram um pequeno trecho da estrada à nossa frente, mas, além disso, estava escuro. Eu esperava que meu passageiro saísse imediatamente, mas ele não se mexeu. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, vi faróis no espelho retrovisor. Outro carro parou atrás de nós, e quase simultaneamente apareceu outro, bloqueando-nos na frente. Ali eu sabia que era uma armação. Homens saíram dos 2 carros e percebi que estava prestes a ser assaltado. Pensei em tentar ir embora,
mas com um carro na frente e outro atrás, não havia como escapar. Eu tinha uma arma no meu carro, mas nem tentei pegá-la. E estando em menor número como estava, achei melhor deixar para lá. Eles se aproximaram rapidamente e, antes que eu percebesse, um deles agarrou a maçaneta da minha porta. Estava trancado. Mas então o homem no banco de trás finalmente se mexeu. Ele estendeu a mão e destrancou a porta. Eles exigiram todo o dinheiro que eu tinha, que na época era cerca de $700. Fiz muitas viagens de dinheiro e realmente deveria ter ido ao banco mais cedo. Eu dei tudo a eles, chocado demais para fazer qualquer outra coisa. Então eles me mandaram sair do carro. Eu também fiz isso. Antes de eles irem embora com meu dinheiro e meu carro, eles me bateram. Me bateram muito. O rapaz que estava atrás disse que era para me furar, só que logo depois que disse isso foi embora. Fiquei ali na beira da estrada, atordoado, observando meu carro se afastar. Eu estava sozinho, a quilômetros de qualquer lugar, sem como pedir ajuda. Depois de uns 5 minutos deitado no chão morrendo de dor, comecei a andar na esperança de acenar para um carro que passava. Parecia surreal, como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Após cerca de 30 minutos, um carro finalmente parou. Era um casal voltando para casa. Eles ficaram chocados ao me encontrar vagando pela estrada todo machucado e não hesitaram em ajudar. Eles me deram uma carona até a delegacia mais próxima. Fiquei grato, mas depois do que aconteceu comigo, não os teria culpado se não confiassem em mim. Na delegacia conversei com 2 policiais e descrevi o homem, os carros e tudo que consegui lembrar. Eles encontraram meu táxi no dia seguinte, abandonado em um campo próximo, a apenas alguns quilômetros de onde fui roubado. Meu palpite é que eles roubaram simplesmente para que eu não conseguisse ajuda. Talvez isso lhes tenha garantido meia hora ou mais. Os ladrões levaram tudo de valor, mas o carro não estava danificado. Eles conseguiram rastrear os homens que me roubaram, incluindo aquele que inicialmente se passou por meu passageiro. Cada um deles pegou menos de 2 anos de prisão pelo que fizeram comigo. Acho que algo assim deveria durar pelo menos 5 anos, mas essa é apenas a minha opinião. Continuei dirigindo por alguns anos depois disso. Outras coisas aconteceram comigo antes e depois, mas esta foi a única vez que meu carro foi realmente roubado. Fiquei feliz por recuperá-lo, apesar de ter levado uma bela de uma surra daqueles covardes. Isso aconteceu há cerca de 5 anos, quando eu estava no ensino médio. Eu morava em um subúrbio e ia para a escola a cerca de 15 minutos de distância. Era a maior escola secundária da região. Havia cerca de 2.000 alunos e algumas pessoas vinham de muito longe. Portanto, alguns dos meus amigos acabaram sendo de diferentes partes da nossa cidade. Meu amigo Mark morava em uma casa nas montanhas, um pouco distante de nós. Sua família possuía uma grande casa antiga cercada por mato. Eu costumava visitá-lo às vezes e saíamos, jogávamos videogame e às vezes explorávamos a floresta. Alguns de meus outros amigos iam lá cerca de uma vez por semana. Além de mim, geralmente eram Andrew e Ben quem iam até a casa de Mark. Um de nós dirigia a cada vez e os outros ajudavam a abastecer. Geralmente era eu quem dirigia porque meus pais sempre me deixavam levar o carro e eles não se importavam quando eu o trazia de volta. Numa sexta-feira à noite, nós 3 fomos até a casa de Mark. Os pais de Mark estavam fora, então teríamos o lugar só para nós. Eu era o único que iria dirigir, então os outros estavam tomando algumas bebidas enquanto estávamos sentados no deck traseiro de Mark. O céu estava claro, então estávamos todos apreciando a vista do céu do pátio de Mark. Essa foi uma das minhas coisas favoritas em ir até lá. As estrelas simplesmente não são as mesmas no meu bairro, com todas as luzes da rua e outras casas. Já passava da meia-noite quando finalmente decidimos voltar para casa. Ben bebeu um pouco demais e desmaiou. Então Mark o deixou passar a noite. Andrew ainda queria ir para casa. Então nos despedimos de Mark e saímos de sua casa. Entramos no meu carro e descemos a estrada da montanha.
Andrew estava bebendo, mas ainda estava bastante sóbrio. Estávamos conversando enquanto o carro descia pela estrada de cascalho. Fui devagar, como sempre fiz, embora não estivesse tão escuro. Virei uma esquina fechada e vi um homem parado na estrada. Ele estava agitando os braços descontroladamente. Pisei no freio porque ele estava me bloqueando. Isto era incomum, especialmente numa área tão remota àquela hora. Conhecíamos a maioria dos vizinhos de Mark. Havia muitos deles e esse cara definitivamente não era um deles. O cara tinha 20 e poucos anos. Ele tinha barba e estava um pouco acima do peso. Quando parei o carro na frente do homem, ele correu para o lado do meu carro. Abri a janela um pouco. Ele parecia em pânico e implorou por uma carona até a cidade mais próxima. Disse que ele se perdeu na floresta e vagou por horas. Algo em sua história não me agradou, mas o medo em seus olhos parecia genuíno, até onde eu sabia. Olhei para Andrew, que estava no banco do passageiro. Ele não parecia saber o que fazer. Afinal, era meu carro, então a decisão foi minha. Sinto muito, mas não posso ajudar. Eu disse ao homem que poderia pedir ajuda assim que chegasse à cidade. Ele então disse que alguém parecia ter perseguido ele. Perguntei por que ele não disse isso antes, mas ele não teve resposta. A coisa toda foi além de assustadora. Eu simplesmente não confiava nesse cara e com certeza não o deixaria entrar no meu carro. Não havia serviço naquela estrada, então não pude pedir ajuda até descermos a montanha. Quando comecei a fechar a janela e ir embora, ele caiu de joelhos, com as mãos entrelaçadas como se estivesse orando. Foi uma visão angustiante, mas continuei. Acelerei lentamente. Olhando pelo espelho retrovisor foi quando vi algo que me arrepiou até os ossos. Outro homem saiu do meio do mato, observando meu carro. Ele não correu em socorro do primeiro homem, nem demonstrou qualquer preocupação. Em vez disso, ele ficou ali, estranhamente calmo, apenas observando. Diminuí ainda mais a velocidade do meu carro porque estava curioso. Vimos pela janela traseira o primeiro homem se levantar. Então os dois saíram da estrada e desapareceram de vista. Não parecia que nenhum deles machucasse o outro. Então pensei que eles estavam juntos. Meu primeiro pensamento foi que era uma armadilha. Pisei no acelerador com mais força, aumentando a distância entre meu carro e os dois homens. Andrew e eu conversamos pelos próximos 10 ou 20 minutos. Discutimos o que poderia ter acontecido se tivéssemos dado uma carona ao cara. Talvez o outro homem tivesse saltado e nos roubado ou nos matado. Isso é tudo que poderíamos pensar. Continuei verificando meus espelhos até que a estrada se endireitou e a floresta deu lugar a campos abertos e, finalmente, a casas e postes de luz. Assim que tivemos serviço de celular, Andrew chamou a polícia. Ao ouvi-lo explicar o que aconteceu, percebi o quão ridículo parecia. Mesmo assim, Andrew me disse que estavam enviando policiais para verificar. Quando finalmente cheguei em casa, meus pais estavam dormindo, mas gostaria que eles estivessem por perto para ouvir o que aconteceu. Fui para a cama, mas quase não dormi. Nos dias seguintes, nunca tivemos notícias da polícia. Eu sabia que era um tiro no escuro, mas esperava que eles encontrassem algo por aí. Esses homens teriam tido bastante tempo para se esconder ou sair de lá antes que a polícia chegasse. Além disso, como os policiais poderiam provar quem era? Mesmo que os encontrassem, tudo o que teriam que fazer era negar. Não vi nenhum carro por perto, mas teria sido fácil esconder um nos arbustos à beira da estrada. Tive algum tempo para pensar sobre isso, e a única coisa que faz sentido é que foi uma armadilha. Não tenho dúvidas de que teríamos sido roubados ou mortos se eu deixasse aquele primeiro homem entrar no meu carro. Foi por volta de novembro de 2022, eu estava viajando para Istambul, na Turquia. Mas antes disso, quero mencionar que sou um homem norte-americano e tenho viajado para certos países desde os últimos, digamos, cerca de 5 a 6 anos. Normalmente vou a outros países para ver certas culturas e tudo mais. Normalmente viajo com meu amigo, a quem chamarei de Alex.
Alex e eu vamos para certos países, principalmente na Ásia. Mas uma viagem não foi nada boa. Eu disse para minha mãe que daquela vez iria para a Turquia e fui pegar um voo para lá. Tenho quase certeza de que foi um voo de 17 horas. Mas quando cheguei, resolvi reservar um hotel junto com Alex. Então, por volta do segundo dia da minha viagem, fui a Taksim Square para um restaurante para comer com Alex. Eu realmente não consigo me lembrar em que restaurante estava. Foi um dia muito agitado. Quando eu ainda estava comendo, ouvi algo muito incomum. Era como um barulho de trovão, mas era como se estivesse ao longe. Ele ecoou, mas ainda soava ruidosamente disparado. Então vi pessoas começando a gritar e comecei a correr. Alex, que estava tremendo de medo, então disse: "Cara, que porra foi essa? O que está acontecendo?" Ouvimos e vimos carros da polícia e ambulâncias passando. Houve uma explosão perto da Avenida Istiklal. Foi um aparente bombardeio que ocorreu. Mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que estava bem e que Alex e eu não estávamos na explosão. Mais tarde voltamos para os Estados Unidos. No entanto, assistimos a vídeos das consequências da explosão. Querido Deus, foi absolutamente horrível ver um monte de corpos caídos nas ruas. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, mas foi realmente traumatizante. Ouvi dizer que houve uma controvérsia sobre quem realmente estava por trás da explosão, mas o agressor não era um homem. Foi uma mulher chamada Alama Al-Bashir que mais tarde foi capturada. Alex e eu estávamos absolutamente gratos por isso não ter acontecido conosco e por não termos sido pegos no fogo cruzado. Foi absolutamente chocante o que testemunhamos. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. O ano novo passado foi o aniversário de 4 anos meu e do meu namorado. Normalmente não fazemos muito, então este ano decidimos torná-lo especial planejando uma escapadela romântica. Na época nós dois morávamos em Seattle e queríamos alugar uma cabana em uma pequena cidade nevada para passar o fim de semana. Encontramos uma cabana no Airbnb com banheira de hidromassagem. A cabana era a última casa da estrada. Para chegar até lá, era preciso dirigir por uma estrada pequena, remota e particular, que terminava em uma rotatória. Fora da rotatória havia uma longa estrada íngreme que levava à nossa cabana. Chegamos à cabana e estava nevado e lindo. A cabana ficava em cima de uma garagem e era necessário subir escadas na parte de trás da propriedade para chegar à porta da frente. Quando entramos, havia um livreto com todas as informações da cabana descritas. O livro dizia que durante a temporada de neve, não se surpreenda se os limpa-neves contratados aparecerem para limpar a entrada de automóveis. Ok, parecia bom. Então desfizemos as malas e percebemos que não havia serviço em nenhum dos nossos telefones. Mas o livreto nos dizia que havia um telefone fixo na cabana se precisássemos de alguma coisa. Passamos a primeira noite perto da lareira jogando jogos de tabuleiro e bebendo vinho. O fim de semana foi exatamente o que precisávamos. Planejamos passar o dia seguinte na cidade e naquela noite eu havia reservado uma reserva para um bom jantar. Ficamos fora quase o dia todo, voltando apenas brevemente para nos vestir e saborear uma boa comida. O jantar foi ótimo e estávamos ansiosos para voltar para a cabana para usar a banheira de hidromassagem e tomar um champanhe. No jantar, a temperatura caiu e nevou pela primeira vez naquele dia, cobrindo tudo com uma nova camada. Dirigimos pela estrada particular e chegamos à garagem. Nesse momento, meu namorado parou o carro e perguntou se eu notei marcas de pneus novos. Olhei para a entrada, esperando desconsiderar rapidamente as marcas de pneus novos, mas lá estavam elas. Imediatamente lembramos que os limpa-neves poderiam ter passado, mas as marcas eram bem menores. Sabíamos que, quando estivéssemos na cabana, não teríamos serviço em nossos telefones celulares. Então decidimos voltar para a cidade e enviar uma mensagem aos nossos anfitriões do Airbnb e perguntar se eles ou algum de seus amigos haviam passado por lá.
Esperamos um pouco na cidade, mas não tivemos resposta. Poderíamos ter ligado, mas àquela altura já passava das 10 e não queríamos ser maus hóspedes. Achamos que tínhamos exagerado na coisa e poderíamos muito bem voltar para a cabana. Afinal, adoro crimes verdadeiros, relatos e histórias de terror, subreddit assustadores e filmes de terror. Então, provavelmente estava apenas imaginando o que acontece nessas histórias. Meu namorado nos levou de volta e desta vez subimos a garagem em direção ao topo da colina. Mas notei algo: pegadas na propriedade. Recuamos pela entrada e olhamos mais de perto para ver se havia mais pegadas. Pelo que parecia, alguém havia subido a garagem, depois dado ré, estacionado e depois saído do carro e andado por toda a propriedade. A propriedade era bastante grande, com toneladas de árvores e arbustos, e sabíamos que essas pegadas poderiam ir a qualquer lugar. No momento em que vimos pegadas, decidimos chamar a polícia. Achamos que era melhor prevenir do que remediar e pediríamos ao policial que fosse até a propriedade conosco para verificar tudo. Dirigimos pela estrada até conseguirmos atendimento. Chamamos a polícia e esperamos sua chegada. O policial apareceu e nós o seguimos até a propriedade. O policial examinou e constatou que não havia ninguém lá fora. Obviamente ficamos um pouco abalados e muito envergonhados. Agradecemos ao oficial quando ele saiu. Escusado, será dizer que nenhum de nós queria sentar-se na banheira de hidromassagem na floresta escura depois do que aconteceu. Em vez disso, trancamos as portas e assistimos a um filme. Sem champanhe. Nós dois estávamos cansados do dia e desmaiamos rapidamente. Às 2 horas da manhã, nós dois acordamos no sofá com a TV ligada e todas as luzes, rindo de como a noite não saiu como planejado. Enquanto meu namorado ia escovar os dentes, ouvimos um barulho. Parecia mecânico e durou apenas alguns segundos. Nós nos entreolhamos e congelamos. Porta da garagem. Existem poucos motivos pelos quais alguém precisaria abrir a porta da garagem de um hóspede Airbnb ocupado àquela hora da noite. Como eu disse, acordamos com todas as luzes acesas e a cabana tinha muitas janelas. Sabíamos que se alguém estivesse lá fora, saberia que estávamos aqui e que poderia nos ver. Imediatamente peguei o telefone fixo e liguei novamente para a polícia. Mais uma vez, ficamos agachados no Airbnb, rezando para que a polícia chegasse. Sabíamos que quem havia feito aquelas pegadas ainda estava na propriedade e desta vez estava fazendo barulho. Enquanto eu conversava com a operadora, ouvimos um estrondo na nossa varanda, como se alguém estivesse jogando algo nela. Eu estava perdendo a cabeça quando a operadora me disse que a polícia estava por perto. De repente, eles estavam lá. Vimos as luzes da polícia e os vimos revistando tudo. Então logo ouvimos batidas na porta. Era a polícia e estávamos bem agora. Na porta estavam 2 policiais, um na nossa frente e outro um pouco atrás, olhando para o chão. Imediatamente notei o policial atrás, como o policial que fez a verificação inicial da propriedade. O policial nos disse que a porta da garagem não só estava fechada, mas também trancada. E, novamente, não havia sinais de alguém na propriedade. Decidimos ir embora, mas o policial disse que as condições da estrada eram muito perigosas àquela hora da noite. Meu namorado e eu voltamos para dentro, trancando todas as portas, e tentamos dormir. No dia seguinte estávamos indo embora. E embora tenhamos sobrevivido à noite, não me senti mais bem na cabana. Foi para sempre a cabana assustadora na minha cabeça e eu só queria ir embora. Enquanto fazíamos as malas, ouvimos o mesmo barulho que ouvimos às 2 da manhã. Foi quando percebi que era o aquecedor. Durante todo esse tempo, era apenas o aquecedor da garagem que fazia aquele barulho. Meu namorado olhou para mim e disse imediatamente: "Você precisa desistir de seus programas de assassinato", e depois foi embora. Porém eu sei que tinha alguém naquela casa e sei que só não conseguiu entrar porque era bem segura. Nunca aluguem um Airbnb no meio do nada. Esse é meu conselho. Meu nome é Dario.
Muitos anos atrás eu trabalhava no turno da noite em um hotel em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Durante a temporada não foi tão ruim, apenas algumas famílias mal educadas e outras coisas. Tínhamos segurança no local. Porém, na entre-safra, durante os meses de inverno era diferente. As tarifas semanais baratas que oferecemos atraíram muitas pessoas assustadoras. A ideia era ganhar dinheiro fora da temporada alugando os chamados snowbirds. As tarifas baratas possibilitaram que um elemento menos desejável se tornasse residente de longo prazo. Eu descobri alguns laboratórios de metanfetamina, marido que estava prendendo mulher e fazendo ela comer sua própria necessidade e muito mais. Durante os meses de inverno, trabalhando no terceiro turno, eu conheci algumas pessoas interessantes. O tempo frio significaria que alguns moradores de rua entrariam, se aqueceriam e tomariam uma xícara de café grátis. Eu não deveria permitir, mas não está em mim ser cruel. Eu os deixaria tomar um café e se aquecer por 1 minuto, desde que não causassem problemas. Como você pode ver, o turno da noite no inverno gerava algumas histórias malucas e às vezes assustadoras. Tenho muitas, mas esta é o que se destaca porque não acabou bem para mim. Eu tinha ido a um show de luta livre com meu melhor amigo antes do trabalho. Na verdade, eu tinha concordado em chegar 1 hora mais cedo na noite seguinte e a jovem que trabalha no turno antecessor ficaria 1 hora a mais, para que eu pudesse aproveitar o show de luta livre. Ironicamente, conheci Terry Funk naquela noite, uma lenda do wrestling conhecido por suas lutas intensas e sangrentas. Mal sabia eu que estava prestes a vivenciar esse tipo de violência de verdade. Eu deveria estar lá à meia-noite porque ela trabalhou 1 hora para mim. Normalmente eu chegava às 23. Contei a caixa registradora e ela me informou sobre seu turno sobre o que aconteceu. Como de costume, quando ela estava saindo, meu amigo, a quem chamaremos de Mike, apareceu. Ele trabalhou na manutenção do segundo turno neste hotel e nos outros 2 hotéis de propriedade de nossa empresa. Ele passava regularmente depois do trabalho e ia buscar comida para nós e jogávamos World of Warcraft em nossos laptops. Depois de comer por um tempo, já que os negócios estavam lentos, ele estava apenas se preparando para ir embora. Eu estava animada contando a ele sobre o quanto me diverti durante o show de luta livre e estava mostrando a ele meu Terry Funk camiseta, da qual eu estava tão orgulhosa. Eu estava entrando no escritório dos fundos para colocar a camisa quando ouvi a campainha indicando que um cliente havia entrado. Eu tinha me virado quando ouvi alguém dizer algo em voz alta, mas não conseguia entender o que eles haviam dito. Eu tinha chegado à porta quando vi Mike cair na minha frente. A próxima coisa que sei é que um cara aparece e me dá um soco na cabeça. Isso me surpreendeu e caí de joelhos. A próxima coisa que sei é que ele me bate na cabeça com um cano. Ouço o outro cara que eu não tinha notado naquele momento. Eles saíram pela porta. Finalmente consegui ficar de pé. Tentei ligar para a polícia do telefone do back office, mas sabia que estava com problemas. Eu estava sofrendo e estava com medo. Eu estava realmente pirando. Percebi que eles poderiam voltar, então corri e tranquei a porta. Eu não sabia para onde Mike tinha ido e isso me preocupou. Liguei para o 911 e o sangue começou a escorrer pela minha cabeça. Disse à operadora que havia sido atacada e que precisava de um policial e de uma ambulância. Liguei então para o outro hotel. Corri para avisar o gerente noturno chamado Travis, que cuidava das 3 propriedades. O que aconteceu? Ele pensou que eu estava brincando com ele no começo, porque quando ficávamos entediados, brincávamos um com o outro. Quando ele percebeu que não era uma pegadinha, ele ia descer e fechar as portas. A polícia e a ambulância pararam. Foi quando descobri que depois que eles o deram um soco e o derrubaram, Mike foi capaz de pular surpreendentemente por cima da mesa e escapar, e ele correu para pedir ajuda. Acabei no hospital, onde tive que colocar 10 grampos no couro cabeludo e me deram morfina para a dor. Não tive como voltar para casa depois do tratamento, mas os médicos e enfermeiras tiveram pena de mim e pagaram um táxi. Meu plano era voltar ao trabalho porque era dezembro e o Natal estava chegando. Eu tinha 3 filhos e precisava de todas as horas que pudesse. Quando voltei para o hotel, o cara, Travis, estava lá com sua esposa Bárbara,
que também trabalhava na recepção. Ela ficou chocada ao me ver. Ela pensou que eu ainda estaria no hospital. Achei que só tinha levado uma pancada na cabeça uma vez depois de levar um soco. Mas o vídeo que Travis estava mostrando para a polícia mostrava uma história diferente. Depois que caí de joelhos, o cara não me bateu apenas uma vez, mas me bateu um total de 10 vezes na cabeça. Continuei tentando agarrar o cano e me levantar por algum motivo que não me lembro. Ele continuou me socando e me acertando com o cano. Isso até que seus amigos lhe contaram que Mike fugiu e foi chamar a polícia. Me deram um quarto no outro hotel que possuímos e Travis e Bárbara me deram uma carona até lá, pois eu não estava em condições de dirigir por causa da morfina. Eles também me deram uma semana de folga remunerada para me curar. Me transferiram para outro hotel no turno da noite por cerca de um mês, caso estivessem atrás de mim em particular. Nunca descobrimos por que eles escolheram me atacar. A polícia pensou que poderia ser um assalto à mão armada fracassado devido à fuga de Mike. Isso realmente me abalou. Embora eu estivesse em nosso outro hotel quando voltei para trabalhar no turno da noite, ainda estava nervosa. Cada vez que a porta tocava, eu ficava tensa. Eu não podia me dar ao luxo de desistir. Como eu disse, eu tinha 3 filhos que me apoiavam. Até onde eu sei, eles nunca pegaram os caras. Um detetive apareceu apenas cerca de 2 meses depois, quando eu estava trabalhando no segundo turno. Ele me mostrou várias fotos e me perguntou se alguma delas parecia familiar. Nunca consegui dar uma boa olhada neles porque tudo aconteceu muito rápido. Eu tinha visto o vídeo que não era realmente da melhor qualidade. Mesmo assim, os 2 pareciam muito familiares, como se eu os tivesse visto. Eu os apontei e ele me perguntou se eu tinha certeza. E eu disse a ele que honestamente tinha 85%. Ele então gritou e me perguntou se eu queria que alguém fosse preso por tentativa de homicídio, tendo somente 85% de certeza. Fiquei atordoada em silêncio. Eu fui a vítima aqui. Fui atacada sem motivo. E agora ele estava gritando comigo como se fosse minha culpa. Eu estar muito ocupada sendo atacada e não poder dar uma boa olhada neles. Não trabalho mais naquele hotel, mas estou feliz porque é muito perigoso naquela área.